Vamos falar hoje sobre organização de tarefas. Então, nessa série de vídeos que eu tenho feito nas últimas semanas, tenho mostrado um pouco como eu faço para organizar minhas tarefas, meus projetos, e eu vou contar um pouco da história de como aconteceu. Eu falei isso um pouco de como surgiu o backlog inteligente, e acho que é importante dar um crédito aqui. A gente vai falar um pouco sobre o GTD, né? Vai falar um pouco sobre a metodologia Getting Things Done do David Allen, né? Depois veio para o Brasil, mencionado como a arte de fazer acontecer, né? Como você ter uma produtividade sem estresse. Eu acho que esse foi o grande ponto do David Allen. A gente vai falar muito sobre isso. Antes eu peço para que você deixe o seu like já nesse vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações para receber os vídeos que todas as semanas eu publico aqui, beleza? Vamos lá, galera. É muito prazer se você está aqui pela primeira vez. Eu sou Estênio Moura. Não sei por que você chegou nesse vídeo, mas alguma coisa há aqui para você. Para a gente começar a falar de sistema de organização, eu preciso falar duas coisas importantes. O David Allen apresentou ao mundo o método GTD ali no comecinho dos anos 2000. Depois de muita pesquisa, depois de ter trabalhado com muitas pessoas, né, de ter auxiliado e mentorado muita gente, no próprio livro ele fala. E tem uma coisa, é muito legal, assim, a história minha com o David Allen. Quando em 2008, né, 2009, na verdade, eu comecei a criar o backlog inteligente, foi muito a partir de uma conversa que eu tive com um diretor meu, onde ele começou a me explicar como organizar projetos e tarefas. Eu só fui conhecer de fato o GTD, a metodologia, ler o livro e começar a entender o método lá em 2017, quando eu li o livro mesmo. Então foram 8 anos depois que eu fui conhecer o método. E é interessante assim, porque o GTD, ele é um método atemporal. Eu cheguei muito a essa conclusão até pensando em gravar esse vídeo, porque quando você olha os princípios do método GTD, a gente vai olhar em 5 grandes princípios, assim, né, que o David Allen traz. Quais são esses princípios? Ele diz assim, ó, quando você precisa organizar suas tarefas, independentemente dos porquês a gente vai organizar, eu falo um pouco mais sobre isso, você vai trabalhar em 5 grandes etapas, né, que elas acontecem. Quando eu li o GTD e eu olhei essas etapas, de fato, você consegue fazer até um check, assim, de que acontece realmente desse jeito. A primeira etapa, que é a primeira etapa de todas, é a etapa de capturar as atividades. Então, eu vou coletar as atividades, eu vou anotar as atividades, né? São as famigeradas listas de tarefas. Tem uma forma de fazer isso, a gente vai falar um pouco disso. Depois ele fala sobre esclarecer. E o que é esclarecer na prática, assim? De tudo aquilo que você capturou, é você processar, né? Ele fala essa palavra, é você entender o que significa cada uma dessas tarefas, entender o que precisa ser feito em cada uma dessas tarefas, quais são as pessoas envolvidas, e as coisas envolvidas, os recursos envolvidos nessas atividades. É quando a gente começa a processar mesmo. Deixa eu entender o que é essa atividade. Eu anoto, mas só nesse segundo momento que eu processo. E veja, essas 5 etapas elas vão acontecendo quase que encadeadas umas nas outras, tá? O terceiro movimento do método GTD é o organizar. O que é organizar para o David Allen? É colocar no lugar certo as atividades. Por quê? Existem atividades que vão para determinadas listas. Existem atividades que não vão para listas, vão para a agenda. Isso é muito legal na metodologia, porque a organização ela acontece antes é, do planejamento e da execução. Então é muito legal, porque você captura, organiza, planeja e executa. Né? Então esses são os passos, se você conseguir resumir assim. Então a organização tem muito a ver com isso. O quarto passo que ele fala sobre refletir ou revisar, né? Se a gente puder traduzir de um jeito melhor. Ele fala para refletir sobre, ou revisar, né? Porque no inglês é review mesmo. Revisar as listas. Para entender, isso é legal também. Para entender o que precisa ficar, o que não precisa ficar, o que ainda faz sentido, o que não faz mais sentido. O que você precisa de foco naquela semana, o que você não precisa de foco naquela semana. E por último, ele traz o termo engajar, né? Ele fala de engage, engajar, que para nós é fazer, né? Se a gente puder pensar assim, tá? Então eu capturei as coisas, eu processei como que era aquilo, como que eu podia fazer aquilo, eu organizei, né? Quando eu vou fazer, quais são as próximas ações, tempo, energia, e eu revisei. E é legal porque
nesses 5 passos tem os 3 princípios que eu sempre trago para vocês aqui. Olha que interessante. Quando eu falo do capturar e do esclarecer, eu estou falando do que fazer, né? Quando eu falo do organizar e do revisar, eu estou falando do quando fazer. E quando eu estou falando engajar, eu estou falando do como fazer. Você lembra que eu falei que todas as metodologias elas bebem desses princípios? E acho que o David Allen ele teve a capacidade de definir um passo a passo, até porque um cara extremamente estruturado, que conseguiu trazer isso de um jeito muito simples. O grande ponto aqui, na minha visão, é que muitas vezes as pessoas olham a metodologia do David Allen, eu vou até trazer ela um pouquinho para o lado aqui, porque eu quero mostrar uma coisa para vocês na sequência. As pessoas olham a metodologia e falam assim, tá bom, qual que é a ferramenta então que eu uso? Aqui vem um ponto importante. A ferramenta, ela não é o 80-20 dessa história. Então, às vezes a gente fala assim, não, eu estou usando a minha agenda para coletar as tarefas, eu estou usando a minha agenda para usar o método. Eu vejo muitas pessoas que não conseguem usar o método GTD por 2 razões. Quais são as principais razões? A primeira é porque fica procurando a melhor ferramenta para poder aplicar o método. A segunda é porque, às vezes, não entende o método de um jeito simples. Na prática, o que é um método, né? Eu não estou reinventando o método, não. O método, na prática, ele é composto por 4 coisas. E eu dei uma letra aqui, né, para vocês. Então, se a gente puder resumir em 4 grandes momentos, a gente vai olhar para o capturar, para o organizar, para o planejar e para o executar. Quando eu li o método GTD a primeira vez, o que aconteceu? Eu olhei para isso aqui e eu achei extremamente complexo. Porque como ele separa muito os momentos de capturar, esclarecer, organizar, revisar e executar, mas especialmente esses 2 momentos aqui e esse momento aqui, às vezes é difícil de ter clareza sobre o que fazer e o que não fazer. É difícil ter clareza do que anotar, do que não anotar. Então, uma das coisas que a gente precisa observar dentro do método GTD é que ele pode ser mais simples. E quando eu comecei a criar o backlog inteligente, eu comecei a criar em cima desses passos mais simples. O que significa isso na prática? Cara, eu anoto tudo e eu vou colocando dentro das minhas listas, dentro de um único lugar. Eu acho que isso precisa ficar muito claro. Existem algumas recomendações quando você vai trabalhar com qualquer sistema de organização de tarefas e projetos, eu acho que isso precisa ficar também bem explícito. É um único lugar, tá? E um único lugar não significa que você vai ter só uma lista. Esse único lugar vai ser o seguinte: você vai ter um sistema, e ele pode ser um aplicativo ou seu caderno, e você vai ter a sua agenda. Você tem esses 2 movimentos. Por que você tem esses 2 movimentos? Porque algumas tarefas, de fato, elas vão para a sua lista. E são tarefas que não têm uma data e uma hora definida para acontecer. E algumas tarefas, que elas são bem execucionais mesmo, elas podem ir para a sua agenda direto. Então, o que significa isso? Quando a gente olha para a agenda, por exemplo, eu vejo pessoas escreverem tarefas do tipo ir para academia. Cara, ir para academia não é uma tarefa, ela já é um compromisso ou uma atividade que ela já está com data e hora marcada. Né? Você precisa colocar na sua agenda para ela acontecer. É claro que quando você anota as tarefas nesse sistema, você vai ter, de fato, uma ação que vai acontecer em um determinado período. Mas não necessariamente essa ação precisa ser capturada já dentro de um período. Porque você não consegue, dentro da sua lista de atividades, já anotar as atividades e ir definindo as coisas imediatamente no quando você vai fazer. Perceba que existe. Opa, tirei aqui o treco. Perceba que existe uma lógica dentro desse movimento de primeiro ter num único lugar. Existe uma lógica que eu vou chamar de 1.1, tá? Que não é o passo 2. 1.1, a coisa de esclarecer e processar, ela tá, eu vou colocar até entre colchetes, assim, processar. Quando eu falo do processar no método do David Allen, para mim ela tá já na hora que você anota, porque quando você vai anotando, você já vai entendendo um pouco aquela atividade.
o que tem de envolvido. Então, por exemplo, às vezes você anota uma atividade aqui, e ao anotar a atividade, você já está meio que processando ela, e já trazendo as outras atividades que estão relacionadas, as pessoas que você precisa falar, e já vai criando outras atividades a partir da primeira. Para que quando você olhar no passo 2, que é organizar, o organizar para mim está muito ligado a você ver todas as pecinhas, lembra? Eu falei isso no último vídeo. Todas as pecinhas do seu tabuleiro e você falar assim, pô, beleza, eu estou vendo todas essas coisas, algumas fazem sentido, outras não. Então eu vou eliminar aquelas que não fazem sentido e eu vou trazer para o jogo e para o tempo aquelas que fazem sentido, entende? Então, a lógica do organizar, ela já é uma lógica de percepção. Eu vejo que não existe, e essa é uma das maiores dificuldades das pessoas, às vezes as pessoas elas olham para as atividades e elas precisam do segundo passo, precisam de um momento para processar. Deixa eu tentar explicar aqui a maior dificuldade. A gente não tem esse tempo. As coisas acontecem muito rápido. Então, uma das coisas que às vezes, que às vezes não, né? Na época que eu li o GTD, eu fiquei muito com isso assim na minha cabeça. Eu falei assim, cara, não dá para aplicar muito isso aqui desse jeito. Os princípios são esses mesmos, né? Então você vai capturar, você vai processar, você vai organizar, você vai esclarecer, você vai engajar. Mas as coisas acontecem muito rapidamente e muito junto. Então, o que você precisa fazer? No momento que você estiver anotando, então, no momento que você estiver capturando, você já tem que estar processando. E esse processar, ele acontece o tempo inteiro, na verdade. Ele acontece em todas as outras etapas, porque a todo momento, vamos supor, você não vai parar para organizar necessariamente em um momento do seu dia. A organização e a captura e o planejamento do quando fazer, planejamento e a execução, elas acontecem todas juntas em um ciclo contínuo. Então, isso aqui, na prática, o que eu percebi? Essa lógica, é uma lógica, ela não é linear. É como se todas essas coisas acontecessem ao mesmo tempo, e essa é a maior dificuldade. Porque não é a gente falar assim, qual que é o momento que eu devo capturar? O tempo inteiro. Qual que é o momento que eu devo organizar? O tempo inteiro, porque imagina, você capturou lá 10 atividades e de repente surgiu uma demanda urgente no meio do seu processo. Você precisa capturar essa demanda ou executar essa demanda, você precisa reorganizar essa demanda, as demandas que você tem. O planejamento ele também acontece no momento que você está capturando, porque ao capturar você já vai definir a data. E a execução também pode acontecer em vários momentos. Você pode ter momentos de planejamento de quando executar, mas você também vai ter que executar tarefas urgentes imediatamente. Então, acho que talvez essa seja a maior dificuldade das pessoas, que é tentar enxergar essas etapas em etapas separadas. Elas acontecem todas ao mesmo tempo. Eu espero que eu esteja tentando, ou espero que eu esteja conseguindo explicar para vocês exatamente como a coisa funciona. Porque, assim, se a gente pensar de forma separada, aqui você vai colocar na lista, então a gente pode colocar aqui, ó, colocar na lista, então você pode colocar lá no seu to-do, né, eu uso o Microsoft To-do, beleza. Aqui você vai planejar o dia, né, não planejar o dia, perdão, planejar as atividades. Então, de repente, você tem lá a sua semana, você tem lá os seus dias e tudo mais. Aqui no planejamento, tá meio atrasado minha tela aqui. Aí no planejamento você vai organizar seu dia, né, como que vai ser a ordem do dia, então vou colocar aqui a ordem do dia, a ordem do dia, isso tudo no backlog inteligente eu explico especificamente. E a execução é o presente, né? Então no presente você vai executando as coisas. Separando é assim que a gente enxerga, mas na prática tudo acontece ao mesmo tempo. O que o David Allen traz na metodologia que eu acho que não é que não funciona, é porque é muito rápido. Ele fala assim, olha, na hora que você capturar, coloca tudo dentro de um inbox. E depois você vai processando. Isso aqui entra, isso aqui sai. O problema é que as coisas não acontecem mais assim com o tempo. As coisas acontecem muito rapidamente. Então você recebe uma porrada de e-mail, você recebe uma porrada de pedido, né? Você tem as tasks lá que você recebe o seu Teams, você recebe o seu WhatsApp,
Então tem muito gerador de demanda que vai entrando o tempo inteiro. Você não consegue mais, não, deixa eu parar para capturar todas as minhas atividades e separar. Isso é muito complexo hoje em dia. Então você precisa de fato de um sistema, e eu recomendo fortemente que você acesse o backlog inteligente. Aqui embaixo você vai encontrar o link. Porque ao acessar o backlog inteligente, você vai entender como fazer isso tudo ao mesmo tempo. Outro dia, uma pessoa que entrou no backlog inteligente falou assim, cara, uma das dificuldades que eu tive, até enxergando o backlog inteligente, você explicando, é que as coisas não estão tão separadinhas, não estão tão processadinhas. É porque não dá. É porque não dá, as coisas acontecem muito rápido hoje. Não dá pra gente, não, peraí, que eu vou ter um momento agora de capturar todas as atividades. Não dá, tem que capturar o tempo inteiro. Não, calma que agora eu vou ter um momento de organizar. Não, você precisa ter critérios claros de organização e ir organizando. Ah, não dá para eu fazer porque eu não vou ter momento de processar. É porque você está processando. Enquanto você está capturando, você também está processando. Putz, será que eu preciso dessa tarefa? Será que não? Só que você está processando no final do dia também. Você está processando no começo do dia, quando você está fazendo o seu planejamento. Eu penso que um dos maiores problemas que as pessoas têm hoje é que elas querem a coisa muito redondinha. E no mundo de hoje a coisa está muito complexa. Não é tão redondinho. Você precisa entender os princípios. Se você entender esses 4 princípios aqui, né, tentando trazer o GTD de uma forma mais simplificada, essas 4 coisas elas acontecem juntas ao mesmo tempo. Né? Claro, de novo, gente, o método GTD ele é fantástico. Ele é fantástico. Imagina, quem sou eu para dizer que não? Inclusive porque eu compactuo de uma série de coisas que o David Allen faz. Só que qual que foi, eu acho, honestamente, a minha vantagem? Eu não aprendi a organizar as coisas pelo método GTD. Eu aprendi a organizar as coisas de um jeito mais simples, menos estruturado. Né? E a partir dessa não estruturação, eu comecei a estruturar a partir de uma lógica mais simples. Então, quando eu olhei, né, para a minha vida, e às vezes as pessoas têm exatamente essas dúvidas, quando eu aprendi que tudo era projeto, David Allen fala que projeto é um conjunto de atividades. Só que ele fala assim, olha, tem projeto que você precisa trabalhar, tem projeto que não. Eu não faço separação agora, porque todos os dias eu estou executando algumas coisas, outras não. Então, de repente, eu não preciso falar, olha, esse projeto eu vou trabalhar só mais para frente. Não, dentro do meu to-do eu coloco esse projeto para ser executado numa outra data. Percebe que a coisa acontece ao mesmo tempo? Mas eu não fiquei com essas nomenclaturas muito preso a elas. Se eu entendo que existem projetos, se eu entendo que existem subprojetos desses projetos, e se eu entendo que em cada subprojeto existem tarefas, e essas tarefas têm prazos de execução, e existem prazos de entrega, percebe que é bem simples a lógica? Ah, tudo bem, esse projeto é para depois. Tá bom, eu coloco lá que é para 2026, 7, entendeu? Então eu não tenho problema em ficar, não, peraí, agora eu preciso separar se isso aqui vai para o inbox, se isso aqui vai para a caixa de agora, isso aqui vai para a caixa de depois. Percebe que a gente vai criando complexidades, a gente vai criando quadradinhos, caixinhas, e que vão nos complicando no final do dia? O que é muito importante, e de fato pelo volume de coisas que a gente tem hoje, se você parar para pensar, a gente tem muita atividade hoje. Então, o próprio David Allen fala que a gente tem mais de 150 tarefas por dia. É muita coisa para a gente lidar, e nesse contexto, eu acho que é muito importante, sim, você ter uma aplicação digital. Eu, durante anos, não recomendava necessariamente, eu acho que você pode sim, eventualmente, a partir do seu contexto, vamos supor, de repente você é uma pessoa que tem menos atividades, que você não trabalha no mundo corporativo, que você, não sei, de repente você é dona de casa, tem muita atividade, mas você não está com o seu celular ou com o seu computador vendo as atividades e tal, tudo bem, você pode até fazer no caderno essa lista, ou esses projetos, mas eu acho que é complexo. Você ter uma aplicação ajuda muito em 2 coisas. Na organização visual mesmo, porque essas aplicações de gerenciamento de tarefas, elas ajudam demais na organização visual, também prática. E a segunda coisa, na agilidade. Porque escrever é muito bom, mas ficar escrevendo tarefa não é necessário. Você pode escrever uma redação, você pode escrever um texto, você pode escrever uma meditação, tá tudo certo. Mas ficar escrevendo necessariamente tarefa não é tão bom. E aí, quais são os apps que eu recomendo? Cara, tem vários, assim, acho que você pode
pode olhar. Eu, de novo, né, se você olhar no último vídeo, eu uso o Microsoft To Do, mas você tem o Todoist, que é um ótimo aplicativo. Você tem o ClickUp, que agora tá super bom e ele tem muitas ferramentas ali dentro dele. Você tem como gerenciador de tarefas e projetos também a Monday. O Monday eu nunca usei. Você tem, qual mais de tarefas? Eu acho que esses de tarefas são os melhores, honestamente. Você pode pegar, por exemplo, de repente quero usar o Trello. Por que eu não gosto muito do Trello? Porque assim, cara, às vezes o Trello, ele é um Kanban, entendeu? E não necessariamente é um gerenciador de tarefas. Eu acho que também isso é uma coisa que as pessoas acabam tendo dificuldade. Esteni o Google Task. Eu acho que você precisa de um aplicativo, se você quiser usar um aplicativo, que ele dê essa visão aqui, ó. Projeto, subprojeto, tarefa, execução, entrega. Só tarefa. E aí você trabalha junto com uma agenda, entendeu? Você não precisa de um grande sistema, você precisa de uma coisa que organize suas atividades todos os dias, que você sabe o que você tem que fazer todos os dias, que você sabe o que tem que fazer ao longo dos próximos dias, das próximas semanas, dos próximos meses. Se você tiver interesse em saber como eu faço exatamente de forma detalhada, acesse aqui embaixo o link para o Backlog Inteligente, que eu mostro exatamente o meu sistema, eu compartilho a minha tela, você aprende a fazer do jeito que eu faço, tá bom? Bom, era isso que eu queria explicar para vocês, a lógica por trás do GTD e como que as coisas funcionam efetivamente. Então, se você quiser, tira print dessa tela, porque é isso que acontece na prática, né? Se a gente olhar para os 4 pilares do método GTD, entendendo que o processamento ele está dentro, né, desse processo de captura, a gente consegue organizar as coisas. Só que qual que é o grande desafio? Capturar, né? Capturar o tempo inteiro. Capturar o tempo inteiro para aliviar a sua mente. O David Allen traz muito isso, né? O grande benefício de você capturar as atividades é você tirar da sua cabeça e aliviar a sua mente. Porque a nossa mente não consegue guardar um monte de coisa ao mesmo tempo. Então, quanto mais você anotar, melhor vai ser, tá bom? Se fez sentido para você, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações. Todas as semanas, vídeos novos para vocês. Deixe seus comentários também. Quais vídeos você quer que eu fale aqui? Quais temas que você gostaria que eu trabalhasse? O que está pegando aí na sua rotina, na sua correria do dia a dia? Vai ser uma honra poder te ajudar ao longo desses próximos anos, tá bom? Fiquem com Deus e até uma próxima boa semana.